Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje vou trazer mais uma série do grande conflito Lutero diante da dieta de Worms, capítulo 8, ou você prefere a grande controvérsia. Eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar para compartilhar o meu conteúdo do canal, apresentar o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo, que estará comigo para apresentar essas verdades a verdade contra o erro. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje apresentar para o povo, quero que os protestantes fizeram contra a Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, a verdade contra o erro. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje contar a história, faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lutero diante da dieta de Worms. O imperador Carlos V subiu ao trono da Alemanha. Os emissários de Roma se apressaram a apresentar-lhe suas controlações e convencer o monarca a empregar seu poder contra a reforma. Por outro lado, Frederico, o eleitor da Saxônia, a quem Carlos em grande parte devia sua coroa, suplicava-lhe não qualquer passo contra Lutero antes de conceder uma audiência. O imperador fora assim colocado em posição de grande perplexidade e embaraço. Os papistas não ficaram satisfeitos com nada menos do que um edito imperial sentenciando Lutero à morte. O eleitor declara com firmeza que nem sua majestade imperial, que ninguém mais tinha ainda demonstrado que os escritos de Lutero haviam sido refutados. Por consequente, ele solicitou que o Dr. Lutero fosse munido de um salvo-conduto, a fim de poder responder por si mesmo diante de um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. A atenção de todos os partidos estava agora concentrada na Assembleia dos Estados Germânicos reunidas em Worms logo após a ascensão de Carlos ao trono imperial. Havia importantes questões e interesses políticos a serem considerados por esse Concílio Nacional. Pela primeira vez, os príncipes alemães deveriam encontrar-se com seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. De todas as partes da terra natal vieram os dignitários da Igreja e do Estado, lordes de nobre nascimento, poderosos e zelosos de seus direitos hereditários, eclesiásticos principescos, ensoberbecidos por sua consciente superioridade, hierarquia e poder, cavaleiros fidalgos em seus serviçais armados, embaixadores do exterior e países distantes, todos estavam reunidos em Worms. Todavia, naquela vasta assembleia, o assunto que havia suscitado o mais profundo interesse era a causa do reformador saxônio. Carlos havia ordenado previamente ao eleitor que trouxesse consigo a Lutero para a dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo discussão livre das questões em disputa com pessoas competentes. Lutero estava ansioso para comparecer perante o imperador. Sua saúde achava-se nesse tempo muito debilitada. A despeito disso, escreveu ao eleitor: se eu não puder fazer a jornada até Worms com boa saúde, serei levado para lá doente como estou. Pois se o imperador me intimou, não posso duvidar que esse é o chamado do próprio Deus. Se desejarem usar de violência contra mim, como provavelmente farão, pois seguramente não é para obter informações de minha parte que exiges que eu compareça perante eles. Deixo a questão nas mãos do Senhor, ainda vive e reina. Aquele que preservou os 3 israelitas na fornalha ardente, se não for de sua vontade salvar-me, minha vida é de pouca importância. Cuidemos apenas para que o Evangelho não seja exposto ao escárnio dos ímpios, e que derramemos nosso sangue em sua defesa, antes que permitir que eles triunfe. Quem pode dizer se minha vida ou minha morte contribuirá mais para a salvação de meus irmãos? Esperem tudo de mim, menos fuga ou retratação. Fugir não posso e ainda menos me retratar. De Albigené. Quando circularam em Worms as novas que Lutero deveria comparecer perante a dieta, criou-se uma excitação geral. A Alejandro, o delegado papal a quem o caso fora especialmente confiado, estava alarmado e enraivecido. Ele via que o resultado seria desastroso para a causa papal.
Abrir um inquérito sobre um caso em que o Papa já havia pronunciado uma sentença de morte seria lançar desprezo sobre a autoridade do soberano pontífice. Além disso, Alejandro estava apreensivo de que os eloquentes e poderosos argumentos daquele homem pudessem desviar muito dos princípios da causa do Papa. Ele, de maneira mais veemente, advertiu o imperador contra a vinda de Lutero a Worms. Neste meio tempo foi publicada uma bula declarando a excomungão de Lutero. Este fato, acrescido às representações do delegado, induziu o imperador a recuar. Carlos V escreveu ao eleitor que, se Lutero não se retratasse, deveria permanecer em Wittenberg. Não contente com esta vitória, Alejandro trabalhou com toda a força e perspicácia ao seu alcance para conseguir a condenação de Lutero. Com persistência digna de melhor causa, fez todo o possível para levar o assunto à atenção dos príncipes prelados e outros membros da Assembleia, acusando o reformador de sedição, rebelião e blasfêmia. Mas a veemência e paixão manifestadas pelo delegado revelaram muito claramente o espírito que o impelia. Ódio e sede de vingança, disse o escritor papista, são seus motivos antes que verdadeiro zelo pela religião. A maioria dos membros da Dieta estava mais do que inclinada a observar com favor a causa de Lutero. Com redobrado zelo, Alejandro insistia com o imperador sobre o dever de executar os editos papais, mas pelas leis da Alemanha isso não podia ser feito sem a cooperação dos príncipes, e vencido afinal pela importunação do legado, Carlos ordenou-lhe apresentar seu caso à Dieta. Esse foi um dia maravilhoso para o anúncio. A assembleia era impressionante, a causa ainda maior. Alejandro deveria defender Roma, a mãe e senhora de todas as igrejas. Deveria reivindicar o primado de Pedro perante os principados da cristandade reunidos. Ele possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da magnificência da ocasião. A providência divina determinará que Roma aparecesse e fosse defendida pelo mais hábil de seus oradores, na presença do mais augusto dos tribunais, antes de ser condenada. Willy. Com alguns temores, aqueles que apoiavam o reformador pressagiriam o efeito do discurso de Alejandro. O eleitor da Saxônia não estava presente, mas sobre sua orientação alguns de seus conselheiros ali compareceram para tomar notas da fala do núncio. Com todo o poder de erudição e eloquência, Alejandro se dispôs a destruir a verdade. Acusação sobre acusação lançou ele contra Lutero, como inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em particular. Há material suficiente nos erros de Lutero, declarou ele, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Em conclusão, esforçou-se ele por lançar desdém sobre os partidários da fé reformada. O que são esses luteranos? Um peble variada de gramáticos insolentes, de padres corruptos, de monges dissolutos, de advogados ignorantes e de nobres desgradados, juntamente com as pessoas comuns a quem eles enganaram e perverteram. Cão grandemente superior ao Partido Católico em número, inteligência e poder. Um decreto unânime desta ilustre Assembleia abrirá os olhos dos simplórios, mostrará aos incaustos seu perigo, estabelecerá os oscilantes e dará força aos fracos. De Albigené. Com tais armas, os defensores da verdade têm sido atacados em cada época. Os mesmos argumentos são ainda lançados contra todos os que atrevem a apresentar em oposição a erros estabelecidos os simples direitos e ensinos da palavra de Deus. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. Eles são ignorantes, poucos em número e oriundos das classes pobres. Todavia reivindicaram ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São incapazes e estão enganados. Quão superior em número e influência a nossa igreja! Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós! Quanto mais poder há de nosso lado! Estes são os argumentos que têm tido notável influência sobre o mundo, mas eles não são mais conclusivos hoje do que nos dias do Reformador. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela continuará até o encerramento da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra a fazer ao refletir aos outros a luz que Deus permitiu brilhar sobre ele.
contudo não recebeu toda a luz que devia de ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a brilhar sobre as Escrituras e novas verdades têm se desvendado continuamente. A preleção do delegado causou profunda impressão na dieta. Não estivera presente nenhum Lutero, com claras e convincentes verdades da palavra de Deus, para sobrepujar o campeão papal. Não foi feita nenhuma tentativa de defender o reformador. Manifestou-se uma disposição geral não apenas de condenar Lutero e as doutrinas que ensinava, mas, se possível, de desraigar a heresia. Roma tivera a oportunidade mais favorável de defender sua causa. Tudo o que ela poderia dizer em sua própria defesa fora expresso, mas a aparente vitória foi o sinal da derrota. Daquele momento em diante, o contraste entre a verdade e o erro seria mais claramente visto ao entrarem os contendores em luta aberta. Nunca mais a partir daquele dia Roma se sentir tão segura como dantes. Se bem que a maioria dos membros da dieta não teria hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam e deploravam a corrupção existente na igreja e ansiavam a eliminação dos abusos sofridos pelo povo alemão em consequência da corrupção e ambição da hierarquia. O delegado havia apresentado uma norma papal sobre a luz mais favorável. O Senhor então influenciou um membro da dieta a fazer um verdadeiro delineamento dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o duque Jorge da Saxônia se levantou naquela nobre assembleia e especificou com terrível exatidão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. Disse ele no encerramento de sua olocução: estes são apenas uns poucos dos abusos que clamam contra Roma por reparos. Toda a vergonha é posta de lado e em seu único e perseguido objetivo é dinheiro, sempre dinheiro. Assim, os homens cujo dever é ensinar a verdade nada dizem senão falsidades e não apenas tolerados, mas recompensados. Porque quanto maiores forem suas mentiras, maiores são os seus lucros. Essa é a fonte poluída da qual fluem tantas e tão corrompidas águas. A devassidão e a avareza dão-se as mãos. Ai! Eis o escândalo produzido pelo clero, que arroja tantas pobres almas na perdição eterna. Deve ser feita uma reforma completa. De Albigené. O próprio Lutero não poderia apresentar uma denúncia mais eficaz e convincente contra abusos papais. E o fato de ser o Duque Jorge inimigo declarado do reformador imprimiu uma maior influência às suas palavras. Fossem abertos os olhos de todos os membros da Assembleia naquele momento, e teriam visto os anjos de Deus no meio deles derramando raios de luz nas trevas do erro e abrindo mentes e corações à recepção da verdade. Foi o poder do Deus da verdade e sabedoria que dirigiu os próprios adversários da reforma e preparou assim o caminho para grandes obras prestes a ter lugar. Martim Lutero não estava presente, mas a voz de alguém muito maior do que Lutero foi ouvida naquela assembleia. Logo foi designada pela dieta uma comissão para apresentar um rol das opressões papais que pensavam tão opressivamente sobre o povo alemão. Essa lista, contendo 101 especificações, foi apresentada ao imperador com o pedido de que ele tomasse imediata providências para corrigir estes abusos. Que perda de almas cristãs, dizem os peticionários. Que injustiça, que extorsão são os frutos diários dessas escandalosas práticas para as quais o cabeça espiritual da cristandade dá sua aprovação. A ruína e a desonra de nossa nação precisa ser evitada. Nós, portanto, muito humildemente, mas com muita urgência, rogamos-lhes que ordenem uma reforma geral e assuma a obra e leve-a avante. De Albigené. O concílio, então, requereu o comparecimento do reformador diante dele. Apesar das súplicas, dos protestos e ameaças de Alejandro, o imperador por fim concordou e Lutero foi intimado a comparecer à dieta. Com essa intimação foi emitido um salvo-conduto garantindo sua volta a um lugar de segurança. Ambos foram levados a Wittenberg por um arauto especialmente comissionado para conduzir a reforma a Worms. Os amigos de Lutero estavam apavorados e aflitos, sabendo do preconceito e da inimizade contra ele. Temiam mesmo que seu salvo-conduto não fosse desrespeitado.
e rogaram-lhe não se expor ao perigo. Ele contestou: os papistas têm pouco desejo de me ver em Ars, mas anseio por minha condenação e morte. Não importa, não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Cristo me dará seu espírito para superar esses ministros de Satanás. Eu os desprezarei enquanto viver. Vencê-los-eis pela minha morte. Eles estão ocupados em Worms, pensando com que me obrigar à retratação. E minha retratação será esta: anteriormente eu dizia que o Papa era o vigário de Cristo. Hoje digo-se ele o adversário de nosso Senhor e o apóstolo do diabo. De Albiginé. Lutero não fez sua perigosa viagem sozinho. Além do mensageiro imperial, 3 de seus amigos mais chegados decidiram acompanhá-lo. Melanchthon queria ardentemente unir-se a eles. Seu coração estava ligado ao de Lutero e ele anelava segui-lo, se necessário até a prisão e morte. Seus apelos, no entanto, foram indeferidos. Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Ao se despedir de Melanchthon, Lutero disse: se eu não retomar e meus amigos me matarem, continue a ensinar e permaneça firme na verdade. Trabalhe em meu lugar. Se tua vida for poupada, minha morte pouco importará. De Albiginé. Estudantes e cidadãos que se haviam reunidos para testemunhar a partida de Lutero ficaram profundamente emocionados. Uma multidão cujo coração havia sido tocado pelo Evangelho deu-lhe adeus em prantos. Assim o reformador e seus companheiros partiram de Wittenberg. Diante a viagem, eles constataram que a mente do povo estava oprimida por tenebrosos pressentimentos. Em algumas cidades por onde passavam, nenhuma honra lhes foi prestada. À noite, quando prepararam para repousar, um padre amigo exteriorizou seus temores, segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que sofrerá o martírio. No dia seguinte, eles receberam a informação de que os escritos de Lutero haviam sido condenados em Worms. Mensageiros imperiais estavam proclamando o decreto do imperador e convocando o povo a trazerem as obras proscritas aos magistrados. O arauto, temendo pela segurança de Lutero no concílio e julgando que a decisão do reformador pudesse estar vacilante, perguntou se ele ainda desejava prosseguir. Respondeu: seguirei avante, embora seja posto sob interdito em todas as cidades. De Albiginé. Em Erfurt, Lutero foi recebido com honras, cercado pelas multidões que o admiravam, e andou pelas ruas onde muitas vezes perambulavam com a sacola de medicante. Visitou sua cela no convento e pensou nas lutas pelas quais a luz que agora inundava a Alemanha havia sido derramada em sua alma. Lutero foi convidado insistentemente a pregar. Havia-lhe sido proibido fazer preleções, mas o arauto imperial concedeu-lhe permissão, e o frade, que uma vez fora servidor no convento, subia agora ao púlpito. A multidão ali reunida, Lutero falou sobre as palavras de Cristo. Paz seja com vocês. Disse ele: filósofos, doutores e escritores têm se esforçado para ensinar aos homens o caminho para a obtenção da vida eterna, e não têm logrado êxito. Vou contá-lo agora a vocês. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse destruir a morte, expiar pecados e cerrar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as alegres novas. E nós somos salvos por sua obra e não pela nossa própria. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: paz seja com vocês. Olhem as minhas mãos. Isto quer dizer: olhe, ó homem, sou eu só, que tirei os seus pecados e os resgatei. Agora você tem paz, diz o Senhor. Lutero prosseguiu mostrando que a verdadeira fé será manifestada numa vida santa. Uma vez que Deus nos salvou, ordenamos nossas obras a fim de aguardá-lo. Você é rico? O que as suas riquezas possam atender às necessidades dos pobres. Você é pobre? Que o seu serviço ajude os ricos. Se o trabalho que você faz é somente para si mesmo, então o serviço que você oferece a Deus é mera presunção. De Albiginé. O povo ouvia encantado, o pão da vida fora repartido àquelas almas famintas. Cristo foi erguido perante elas como acima de
papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua arriscada posição, não procurou fazer de si mesmo objeto dos pensamentos de simpatia. Na contemplação de Cristo ele perderá de vista o eu, ocultará-se atrás do homem do Calvário, buscando apenas apresentar a Jesus como Redentor do pecador. Enquanto o reformador prosseguia sua viagem, era observado em toda parte com grande interesse. Uma ávida multidão se congregava ao seu redor, e vozes amigas advertiam dos propósitos dos romanistas. Eles o queimarão vivo, diziam alguns, e seu corpo será reduzido a cinzas como fizeram com John Hus. Lutero responderá reduzido a cinzas como fizeram. Lutero respondia, embora possam eles acender fogueiras por todo o caminho desde Worms até Wittenberg, cujas flamas se erguessem até o céu, e os atravessaria em nome do Senhor e me poria diante deles. Entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e quebraria seus dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. De Aubigené. As notícias de sua chegada a Worms criaram um grande alvoroço. Os amigos temiam por sua segurança, os inimigos temiam pelo sucesso de sua causa. Esforços tenazes foram feitos para dissuadi-lo de entrar na cidade. Por imitação dos papistas, insistiu-se que ele se encaminhasse ao castelo de um cavaleiro amigo, onde se dizia se todas as dificuldades poderiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos se empenhavam ali para despertar os temores, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os meus esforços fracassaram. Lutero, ainda inabalável, declarou: todos que houvessem tantos demônios em Worms, com telhas dos seus telhados, e ali entraria de Aubigené. Quando de sua chegada em Worms, uma vasta multidão ajuntou-se às portas da cidade para saudá-lo. Tão grande ajuntamento jamais tivera lugar e nem mesmo para saudar ao próprio imperador. A excitação foi intensa e do meio da multidão uma voz penetrante e lastimosa entoava um cântico fúnebre com aviso a Lutero quanto ao destino que o aguardava. Deus será a minha defesa, disse ele enquanto descia da carruagem. Os papistas não acreditavam que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms. Em sua chegada encheu-se de consternação. O imperador imediatamente mandou chamar seus conselheiros para considerarem que curso deveria ser seguido. Um dos bispos romanistas ferrenhos declarou: temos-nos debatido este assunto durante muito tempo. Que a vossa majestade se livre de uma vez desse homem. Não fez Sigismundo com que João Rus fosse levado à fogueira? Somos obrigados a dar nem a observar o salvo-conduto de um herege. Não, disse o imperador. Não, disse o imperador. Devemos cumprir nossa promessa, de Aubigené. Decidiu-se, portanto, que o reformador deveria ser ouvido. Só uma linha aí. Quer dizer, eu, que era minha namorada é católica. Cara, e eu, de vez em quando, vou com ela nas missas. Só para acompanhar ela mesmo. Porque nem na Adventista eu vou. Cara, eu não tenho prazer também de ir na igreja católica. Mas eu acompanho ela. Ela pede a companhia minha e eu acompanho. E vejo lá que tem pessoas sinceras. Que estão na Babilônia espiritual, mas são sinceras. Que ela aceita Deus. Que ela aceita Jesus Cristo como Filho de Deus. Que essas pessoas vão estar preparadas para os 144 mil que virão, quando sair o decreto dominical, abrir o sexto selo de Apocalipse 6. 144 mil vão vir para só apresentar para essas pessoas de que tem que aceitar o sábado, não guardar o domingo, tem que guardar o sábado como dia de adoração, não o domingo. Elas não têm culpa de fazer parte dessa denominação errada. Lógico que era igual Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, sai da Babilônia espiritual. Mas, tem pessoas que são convencidas, mas tem pessoas que não querem aceitar a convicção. Ela não quer ser convencida. Ela prefere ficar 40, 50, 60 anos servindo a igreja católica. Eu nasci no berço católico. Quero servir por uma vida toda, quero servir.
que era na Igreja Católica. Pouco tempo eu entrei para Adventista, mas vi também que é uma igreja corrompida. Cara, eu tenho a verdade. Você tem que ter a verdade por si mesmo. Que era pela Bíblia Sagrada. Que era através da Bíblia Sagrada. Que era trazer a verdade para si. Que era ler a palavra de Deus e trazer a palavra de Deus para si. Que era que é a verdade. Elias, no Monte Carmelo, não falou. Elias, no Monte Carmelo, não falou. Cara, até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Mas lá estava falando de um poder do bem contra o mal, que era Deus e Baal. E o povo estava servindo a Baal por causa de Jezabel. E o povo decidiu aceitar a Deus porque Deus venceu naquele monte. Mostrou que é o Deus verdadeiro, que é o Deus único, Deus criador deste mundo. Então, quer dizer, cara, no mundo de hoje, cara, o erro engole a verdade. Cara, até quando? Aí eu pergunto para vocês, até quando vocês vão ficar no erro? Querem voltar para a verdade? Vocês estão aqui. Cara, até quando vocês vão voltar para cá? Até quando vocês vão voltar para a verdade? Vocês aceitam Deus, vocês aceitam Jesus como Filho de Deus, como Cristo, como Redentor, como o Criador desse mundo. Mas aceita domingo, guarda domingo. Vocês estão num erro. Vocês precisam sair desse erro. Vocês têm que voltar para a verdade. E tem líderes católicos, pregadores, magistrados católicos, que fala que a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Ela tem a cara de pau ainda de falar que é a verdadeira igreja. Não tem verdadeira igreja. A verdadeira igreja somos nós. Gente tem que ser a verdadeira igreja. Ir a vergonha na cara, parar de pecar, ser a verdadeira igreja. Porque se você continuar pecando, você não se salvará. Você não vai chegar no momento lá da última unção lá, pecando. Você tem que se converter hoje. A cidade toda se achava ansiosa por ver esse homem notável e uma multidão de visitantes logo encheu suas hospedarias. Lutero mal se recuperará de uma enfermidade recente e estava cansado da jornada que durará 2 semanas completas. Ele deveria preparar-se para enfrentar os momentosos eventos do dia seguinte. E necessitava da quietude e repouso. Mas tão grande era o desejo de vê-lo, que ele havia desfrutado apenas umas poucas horas de descanso quando nobres, cavaleiros, sacerdotes e cidadãos se reuniram para irem ter com ele. Entre esses se encontravam muitos nobres que haviam muito corajosamente pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos e diz que o próprio Lutero tinham-se todos sido libertados por meu evangelho. Vida e tempos de Lutero, Martim. Inimigos, bem como amigos, vieram ver o destemido monge, e ele os recebeu com invariável calma, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. Sua conduta era firme e corajosa, o rosto pálido e emagrecido, marcado por traços de trabalho árduo e enfermidade, exibia uma expressão bondosa e mesmo alegre. A solenidade e profunda seriedade de suas palavras davam-lhe um poder que mesmo seus inimigos não podiam opor-se completamente. Tanto amigos como adversários estavam maravilhados. Alguns estavam convictos de que uma influência divina o assistia. Outros declaravam, como fizeram os fariseus em relação a Cristo, ele tem demônio. No dia seguinte, Lutero foi intimado a comparecer perante a Dieta. Um oficial imperador foi designado para conduzi-lo ao salão de audiência. Todavia, foi com dificuldade que ele chegou ao local. Cada avenida estava apinhada de espectadores, ansiosos por ver o monge que ousaria resistir à autoridade do Papa. Quando estava prestes a entrar à presença de seus juízes, um velho general, herói de muitas batalhas, disse-lhe bondosamente: Pobre monge,
Você tem de enfrentar uma marcha e uma luta tais como nem eu e nem muitos outros capitães jamais conhecemos em nossas mais sanguinolentas batalhas. Mas se sua causa é justa e você está convicto sobre ela, siga avante em nome de Deus e nada tema. Deus não o abandonará. Dê ao Bigné. Afinal, Lutério comparece perante o concílio. O imperador ocupava o trono e estava rodeado das mais ilustres personagens do império. Nunca homem algum comparecerá à presença de uma mais imponente assembleia do que naquela diante da qual Martim Lutero deveria responder por sua fé. Este comparecimento era por si uma notável vitória sobre o papado. O Papa havia condenado o homem que estava agora em pé diante de um tribunal que por esse próprio ato colocava-se acima do Papa. Este o havia posto sob proibição, aportando de toda a associação humana, e, no entanto, ele fora intimado em linguagem respeitosa e recebido perante a mais augusta Assembleia do mundo. O Papa condenará ao silêncio perpétuo, e ele estava agora prestes a falar perante milhares ouvintes atentos, vindos dos mais distantes lugares da cristandade. Uma imensa revolução fora assim efetuada pela instrumentalidade de Lutero. Roma já estava descendo do trono, e foi a voz de um monge que causará esta humilhação. De Aubigné. À presença daquela poderosa e herege assembleia, o reformador de humilde nascimento parecia intimado e embaraçado. Muitos dos príncipes, observando sua emoção, aproximaram-se dele e lhe sussurrou: não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Outro disse: quando vocês forem levados perante os governadores e reis por minha causa, ser-lhe-ás ministrado pelo Espírito de seu Pai, que deviam dizer. Assim as palavras de Cristo foram empregadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem seu servo na hora de prova. Lutero foi levado a uma posição bem fronteira ao trono do imperador. Um profundo silêncio caiu sobre a assembleia reunida. Então um oficial imperial se levantou e, apontando para uma coleção dos escritos de Lutero, pediu que o reformador respondesse as duas perguntas. Eles reconheciam com os seus e estavam dispostos a se retratar. Duas opiniões nelas expressas. Tendo sido lidos os títulos dos livros, Lutero respondeu com relação à primeira pergunta e ele reconhecia os livros como seus. Quanto à segunda, disse, visto por esta questão que conhece a fé, a salvação das almas e a palavra de Deus, que é o maior e mais precioso tesouro que quer no céu ou na terra, seria imprudente e perigoso responder sem reflexão. Eu poderia afirmar menos do que as circunstâncias exigiam, mais do que a verdade requer, e em qualquer dos casos estar incluso na condenação de Cristo. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus capítulo 10, verso 33. Por esta razão, rogo com toda a humildade a sua majestade imperial que me dê tempo para que eu possa responder sem ofender a palavra de Deus. De Aubigné. Ao fazer esta petição, Lutero agiu com sabedoria. Seu procedimento persuadiu a Assembleia de que ele não agia por paixão ou impulso. Tal calma e autodomínio inesperados em que se havia mostrado destemido e inflexível, deram-lhe força e capacitaram-lhe posteriormente para responder com prudência. Decisão, sabedoria e dignidade que surpreenderam os despontaram seus adversários e censuraram sua insolência e orgulho. No dia seguinte, ele compareceu para dar a sua resposta final. Por uns momentos, seu coração desfaleceu ao contemplar as forças combinadas contra a verdade. Sua fé vacilou, temor e temor lhe sobrevieram, e tornou-se presta do terror. Os perigos se multiplicavam diante dele, seus inimigos pareciam prestes a triunfar, prevaleceram os poderes das trevas. Nuvens se amontoavam sobre Lutero e pareciam separá-lo de Deus. Ele ansiava pela certeza que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Em angústia de espírito, prostrou-se com o rosto em terra e assim clamou, o coração partindo e desfalecido que ninguém senão Deus poderia compreender plenamente. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão temível é este mundo! Ele abre a sua boca para tragar-me, quão pequena a minha fé em ti. Se eu depender da força deste mundo, tudo terminou. É vinda a minha última hora. A sentença já saiu. Ó Deus, ajude-me a contar toda a sabedoria do mundo. Faze isto e eu te peço, por teu próprio poder. A obra não é minha, mas tua.
Nada tenho que combater com grandes homens do mundo, mas a causa é tua, e ela é uma causa justa e eterna, ó fiel e imutável Deus. Não me amparo em homem algum. Tudo que procede do homem é vacilante. Tudo que dele procede tende ao fracasso. Tu me escolestes para esta obra. Porquanto, ó Deus, cumpra-se a tua vontade. Não te esqueças de mim por causa do teu amado Filho Jesus Cristo, meu defensor, meu escudo e fortaleza. De Albigné. Uma providência divina havia permitido que Lutero compreendesse o perigo e não confiasse em sua própria força, expondo-se impenetremente ao perigo. Não era, todavia, o medo da tortura ou da morte que parecia impendente o que esmagava com seu terror. Ele estava diante da crise e sentia incompetência para enfrentá-la. Por causa de sua fraqueza e a causa da verdade, poderia sofrer prejuízo, não por sua própria segurança, mas pelo triunfo do Evangelho. Lutero lutava com Deus. Como a de Jacó, naquela luta noturna ao lado do solitário riacho, foi angústia e conflito de sua alma. Como Jacó, Lutero prevaleceu com Deus. Em seu desamparo total, sua fé se apegou a Cristo e o poderoso libertador. Ele se fortaleceu com a certeza de que não estaria sozinho diante do concílio. A paz voltou à sua alma, e ele se regozijou de que ele fosse permitido exaltar a palavra de Deus perante os pontados da nação. Com a mente firmada em Deus, Lutero preparou-se para a luta diante dele. Pensou no planejamento de suas respostas, examinou passagens de seus próprios escritos e tirou das sagradas escrituras provas satisfatórias para sustentar suas posições. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado que se encontrava aberto diante dele, levantou sua destra para o céu e votou: apegar-se constantemente ao Evangelho e confessar livremente sua fé, embora isto pudesse custar-lhe selar seu testemunho com o próprio sangue. De Albigné. Quando Lutero foi introduzido à presença da dieta, seu rosto não mostrava nenhum traço de receio e embaraço. Calmo e pacífico, todavia valoroso e nobre, permaneceu como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial requereu então sua decisão sobre se desejava retratar-se de suas doutrinas. Lutero respondeu com um tom submisso e humilde, sem violência nem paixão. Seu comportamento era tímido e respeitoso, no entanto, manifestou ele uma confiança e alegria que surpreendesse a Assembleia. Sereníssimo Imperador, ilustres príncipes, clementíssimos fidalgos, disse Lutero, compareço neste dia perante vós, de acordo com a vossa ordem, e imploro a vossa majestade e augusta alteza que escutem com favor pelas misericordiosas de Deus a defesa de uma causa que estou bem certo é justa e verdadeira. Se em minha resposta eu não atender ao cerimonial da corte, perdoe-me, pois não estou familiarizado com a sua etiqueta, não senão um pobre monge, morador do claustro, e tendo trabalhado apenas para a glória de Deus. De Albigné. Então, reportando-se à pergunta, declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Em alguma havia tratado da fé de boas obras, e mesmo seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Enunciá-las publicamente seria condenar as verdades que todas as partes confessavam. A segunda classe consistia em escritos que empunhavam as corrupções e abusos do papado. Revogá-los fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas grandes impiedades. A terceira classe de seus livros movia ataques a indivíduos que haviam defendido os males existentes, que tinha sido mais violento. Concertemente, às vezes, Lutero que era necessário, não reivindicaria estar satisfeito em centro de faltas, mas mesmo esses livros não poderiam cancelar, pois tal atitude encorajaria os inimigos da verdade, que então se aproveitariam da ocasião para oprimir o povo de Deus com crueldade ainda maior. Não sou, todavia, senão um mero homem, e não Deus, continuou ele. Defender-me-ei como fez Cristo, que disse: se falei mal, dá testemunho do mal.
Pela misericórdia de Deus, imploro a Sua Majestade Imperial ou a quem quer que seja, que me prove pelos escritos dos profetas e apóstolos que eu estou em erro. Tão logo estiver convencido, instantaneamente me retratarei de todos os meus erros e serei o primeiro a lançar meus livros na fogueira. O que acabo de dizer mostra que tenho considerado e pesado os perigos aos quais me tenho exposto, mas longe de me examinar por isso. Alegro-me muito em ver que o Evangelho neste dia, como no passado, é a causa de perturbação e dissensão. Este é o caráter, o destino da palavra de Deus. Disse Cristo: não vim trazer paz à terra, mas espada. Deus é maravilhoso e terrível em seus conselhos. Tenhamos cuidado para que nossos esforços para evitar dissuadir-os desejamos encontrados lutando contra a santa palavra de Deus e atraindo sobre a nossa cabeça um medonho dilúvio de perigos inesgotáveis, de desastres presentes e desolação eterna. Poderia citar muitos exemplos extraídos dos oráculos de Deus. Poderia falar dos faraós, dos reis da Babilônia e de Israel, que jamais contribuíram tanto para a própria ruína quanto por medidas aparentemente mais prudentes. Pensavam estabelecer sua autoridade. Deus remove montanhas e eles não sabem. Lutero falou em alemão. Foi-lhe solicitado que repetisse as mesmas palavras em latim. Embora exugerido pelo esforço prévio, ele novamente reperiu seu discurso com a mesma clareza e energia que antes. A providência de Deus conduzia os trabalhos da Assembleia. A mente de muitos dos príncipes estavam tão cegada pelo erro e a superstição que, na primeira dissertação, não viram a força do arrazoado de Lutero, mas a repetição os captou a perceber claramente os pontos apresentados. Aqueles que teimosamente fecharam os olhos à luz e determinaram-se a não convencidos pela verdade. Ficaram furiosos com a força das palavras de Lutero. Quando ele parou de falar, a porta-voz da dieta disse, visivelmente irritado: você não respondeu a pergunta. Uma resposta clara e exata é requerida. Você vai se retratar ou não? O reformador respondeu: posto que Sua Sereníssima Majestade e os príncipes requerem uma resposta simples, clara e direta, eu a darei e é esta. Não posso submeter minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro que no meio-dia que eles têm frequentemente caído em erro e mesmo em contradição consigo mesmos. Se então não fui convencido por provas extraídas de sua Santa Escritura ou por raciocínio mais convincente, se não fui satisfeito pelas passagens que citei, e se o meu pensamento não fosse desse modo posto em sujeição à palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois já não é justo para um cristão falar contra sua consciência. Toma aqui minha posição. Não posso agir de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. De Albigné. Assim permaneceu firme o homem justo sobre o segundo fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-se-lhe a face, sua grandeza e pureza de caráter, sua paz e alegria de coração eram manifestas a todo ao testificar ele contra o poder do erro, a testemunhar a superioridade da fé que vence o mundo. A Assembleia toda ficou por algum tempo muda de assombro. Em sua primeira resposta, Lutero falará em tom baixo, de maneira respeitosa, quase submissa. Os romanistas haviam interpretado isso como evidência de sua coragem e estava começando a faltar. Entenderam que o pedido por mais tempo era meramente um prelúdio de sua retratação. O próprio Carlos, notando desdenhosamente a expressão fatigada do monge, seu traje modesto e a simplicidade de seu discurso, declarou: este homem nunca fará de mim um herege. A coragem e firmeza que Lutero agora apresentava, bem como o poder e a clareza de suas considerações, encheram todos de surpresa. O imperador, movido de admiração, exclamou: este monge fala com um coração intérpride e inabalável coragem. Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria ao representante de sua nação. Os correligionários de Roma foram vencidos. Sua causa aparecia agora sobre a luz mais desfavorável. Procuraram manter seu domínio, não apelando para as escrituras, mas utilizando de ameaças. O infalível argumento de Roma, disse o porta-voz da dieta: se você não se retratar, os imperadores dos estados do império considerarão como lidar como herege ou obstinado.
Os amigos de Lutero, que alegremente ouviram sua nobre defesa, tremeram diante dessas palavras, mas o próprio doutor disse claramente: queira Deus ser meu ajudador, pois não posso me retratar-me de coisa alguma. Ele me foi retirado da dieta enquanto os príncipes confabulavam. Sentia-se que uma grande crise havia chegado. A persistente recusa de Lutero em se submeter poderia afetar a história da Igreja durante séculos. Ficou decidido que ele teria mais oportunidades para se retratar. Pela última vez, ele foi levado à Assembleia. Mais uma vez, foi feita a pergunta sobre ele renunciaria às suas doutrinas. Não tenho outra resposta a dar, disse Lutero, do que daquela que já dei. Estava claro que ele não poderia ser induzido, quer que por ameaças se render à ordem de Roma. Os chefes papistas ficaram desgostosos porque seu domínio, que fizera tremer reis e nobres, foi assim desprezado por um humilde monge. Ansiavam fazê-lo sentir sua ira através de torturas físicas, mas Lutero, compreendendo o perigo que correria, dirigiu-se a todos com calma e dignidades cristãs. Suas palavras foram livres de orgulho, paixão e embustes. Havia perdido de vista a si próprio os grandes homens que o cercavam. Sentia unicamente que se achava na presença de alguém infinitamente superior aos papas, prelados e reis e imperadores. Cristo falou por meio do testemunho de Lutero com um poder e grandeza que naquele ensejo fez com que amigos e inimigos ficassem maravilhados e temorosos. O Espírito de Deus estivera presente naquele concílio, impressionando o coração dos cabeças do império. Muitos dos príncipes reconheceram corajosamente na justiça e da causa de Lutero. Ficaram convencidos da verdade. Outros, entretanto, as expressões recebidas se perderam. Houve outra classe que na ocasião não expressou suas convicções, mas que, tendo estudado as Escrituras por si mesmos, tornaram-se posteriormente destemidos partidários da Reforma. O eleitor Frederico aguardava com ansiedade a apresentação de Lutero perante a dieta, e com profunda emoção ouviu seu discurso. Com exultação e orgulho testemunhou a coragem, firmeza e domínio próprio do doutor, e decidiu permanecer mais firmemente em sua defesa. Ele fazia comparações entre as partes contenciosas e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados fora reduzida em nada pelo poder da verdade. O papado sofrerá uma derrota que seria sentida em todas as nações em todas as épocas. Quando o delegado se deu conta do efeito produzido pelo discurso de Lutero, temeu como nunca antes pela segurança e domínio romano e resolveu empregar todos os meios de seu alcance para conseguir derrotar o reformador, usando toda a eloquência e habilidade diplomática que fizera-o célebre. Apresentou ao jovem imperador a estupidez e o perigo de sacrificar pela causa de uma insignificante monge a amizade e o apoio da poderosa Sé romana. Suas palavras não ficaram sem efeito. No dia seguinte, a resposta de Lutero, Carlos mandou que fosse apresentada uma mensagem à dieta, anunciando sua determinação de prosseguir com a política de seus antecessores, mantendo e protegendo a religião católica, posto que Lutero se recusará a anunciar de seus erros. Deveriam ser tomadas as mais rigorosas medidas contra ele e as heresias que ensinava. Um simples monge, descaminhando por sua própria loucura, se opôs contra a fé da cristandade. Sacrificarei meus reinos e meu poder, meus amigos, meu tesouro, meu corpo e sangue, meus pensamentos e minha vida para deter o progresso desta impiedade. Estou prestes a despedir o augustiniano Lutero, proibindo-o de causar a menor desordem entre o povo. Tomarei então medidas contra ele e seus secretários, como hereges pertinazes, mediante excomunhão, interdito e por todos os meios necessários para destruí-los. Convoca os membros do Estado a se portarem como fiéis e cristãos. Aubigné. Apesar disso, o imperador declarou que o salvo-conduto de Lutero deveria ser respeitado e que antes de se poder instruir qualquer processo contra ele, deveria ser permitido chegar em casa com segurança. Duas opiniões conflitantes foram agora apresentadas pelos membros da dieta. Os emissários e representantes do Papa exigiam novamente que o salvo-conduto do reformador fosse desconsiderado. Argumentavam que o reino deveria receber suas cinzas, assim como recebeu as de João Hus um século atrás, de Aubigné. Os príncipes alemães, embora fossem papistas convictos e declarados inimigos de Lutero, protestavam contra tal brecha da pública fé.
como uma marcha sobre a honra da nação. Eles apontaram para as calamidades que se seguiriam à morte de Rus e declaravam que não ousavam atrair sobre a Alemanha e sobre a cabeça de seu jovem imperador a repetição daqueles terríveis males. O próprio Carlos, em resposta à ordinária proposta, disse que ainda que nossa fé fosse banida de todos os corações, ele deveria encontrar refúgio nos príncipes. Os mais acérrimos inimigos papistas de Lutero ainda insistiam posteriormente que se lidasse com o reformador como Sigismundo havia feito com Hus, abandonando os cuidados da igreja, mas se lembrando da cena em que Hus, em assembleia pública, apontará para suas correntes, lembrando ao monarca sua palavra corrompida. Carlos V declarou: eu não gostaria de corar de vergonha como Sigismundo, ver a história do concílio de Constança de Lenfati. Mesmo assim, Carlos havia deliberadamente rejeitado as verdades apresentadas por Lutero. Estou firmemente resolvido a seguir os passos de meus antecessores, escreveu o monarca. Havia ele decidido que não sairia da vereda do costume, mesmo para andar nos caminhos da verdade e da justiça, porque seus pais o fizeram e ele apoiaria o papado em toda a sua com toda a crueldade e corrupção. Assim tomou sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz além daquela que seus pais haviam recebido, ou realizar qualquer dever que eles não atenderam. Há muitos atualmente escolhendo aferrar-se aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhe envia luz adicional, recusar-se a aceitá-la, porque não tendo sido concebida aos seus pais, não deveriam acolhê-la. Não fomos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos que o deles. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais para determinar nosso dever em lugar de pesquisar a palavra da verdade por nós mesmos. Nossa responsabilidade é maior do que os dos nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que agora brilha sobre nós, proveniente da palavra de Deus. Jesus disse aos judeus descrentes: se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João capítulo 15, verso 22. O mesmo poder divino falará por intermédio de Lutero ao imperador e príncipes da Alemanha, e porquanto a luz resplandecia da palavra de Deus, seu espírito pleitava pela última vez com muitos naquela assembleia. Como Pilatos séculos antes permitiam que o orgulho e a popularidade fechassem sua contração contra o Redentor do mundo, como o medroso Félix ordenou ao mensageiro da verdade: por agora vai-te tendo oportunidade de te clamarei. Como orgulho, Agripa confessou: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Atos capítulo 24, verso 25 e capítulo 26, verso 28. Todavia se desviou da mensagem divina pelo céu. Assim, Carlos V decidiu as sugestões do orgulho e a política mundanos. Decidiu rejeitar a luz da verdade. Circularam amplamente boatos sobre os planos contra Lutero, produzindo grande excitação através de toda a cidade. O reformador havia feito muitos amigos, os quais, sabendo da pérfida crueldade de Roma contra todos que se atreviam a expor suas corrupções, resolveram que ele não seria sacrificado. Centenas de nobres se empenharam em protegê-lo. Não poucos denunciaram abertamente a mensagem real como evidenciando pífia submissão ao poder de Roma. Às portas das casas em lugares públicos foram afixados cartazes, em algum condenado e outros apoiando Lutero. Nenhum deles: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Estavam escritas simplesmente cujas significados palavras do sábio: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Eclesiastes capítulo 10, verso 16. O entusiasmo popular em favor de Lutero através de toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a dieta de qualquer injustiça feita a Lutero. Poria em perigo a paz do império e mesmo a estabilidade do trono. Frederico da Saxônia conservou uma estudada reserva, escondendo cuidadosamente seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, enquanto que em infatigável vigilância observara todos os seus movimentos e de todos os seus inimigos, mas houve
Muitos que não fizeram qualquer tentativa de esconder sua simpatia, muitos que não fizeram qualquer tentativa de esconder sua simpatia por Lutero. Ele era visto por príncipes, condes, para barões e outras pessoas de distinção, tanto leigas como eclesiásticas. Escreveu Spalatin. A salinha do doutor não podia cometer todos os visitantes que se apresentavam. Martin. O povo contemplava como se fosse mais que humano. Mesmo aqueles que não tinham fé em suas doutrinas não podiam deixar de admirar aquela sublime integridade que o levou a enfrentar a morte, antes que violhar a sua consciência. Envidaram-se diligentes esforços a fim de obter os consentimento de Lutero para firmar um compromisso com Roma. Nobres e príncipes disseram que ele, se partisse em erguer suas próprias opiniões contra a igreja e dos concílios, seria logo banido do império e não teria mais defesa. A este apelo Lutero respondeu: é impossível pregar o evangelho de Cristo sem ofensa, porque então deveria o temor do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra, que é unicamente a verdade. Não, eu preferia antes entrar no meu corpo, meu sangue e minha vida. De novo insistiu-se com ele para que submetesse ao julgamento do imperador. Então ele nada mais teria de temer. E em resposta Lutero falou: concorde de todo o meu coração que o imperador, os príncipes e mesmo o mais humilde cristão examine e julgue os meus escritos, mas sobre uma única condição: que me torne a palavra de Deus como guia. Os homens nada têm a fazer senão lhe render obediência. Minha consciência depende desta palavra e estou obrigado à sua autoridade. A outro apelo respondeu: concordo em abrir de meu salvo-conduto e deponho o meu ser à vida à disposição do imperador, mas da palavra de Deus nunca. Declarou sua disposição de submeter a decisão de um concílio geral, mas somente sobre uma condição de o concílio decidir em consonância com a Escritura. No que concerne à palavra de Deus, a fé de cada cristão é tão bom juiz como o Papa, ainda que apoiado por 1 milhão de concílios. Martin. Tanto amigos como adversários finalmente se convenceram de que qualquer esforço pró-reconciliação seria inútil. Houvesse um reformador cedido num simples ponto e Satanás e suas hostes teriam conquistado a vitória. Mas sua inabalável firmeza foi o meio de emancipar a igreja e dar início a uma nova e melhor era. A influência deste único homem que se atreveu a pensar e agir por si mesmos em questões religiosas devia afetar a igreja e o mundo não somente em seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até o final do tempo a todos que passassem por experiência similar. O poder e a majestade de Deus se puseram acima do conselho dos homens, acima da poderosa força de Satanás. Por ordem do imperador Lutero, foi ordenada a retornar à sua casa. Ele sabia que a nossa ordem seguir-se a outra para sua condenação. Nuvens ameaçadoras resolviam-se nobre seu caminho, mas partindo de Worms, seu coração se encheu da alegria de louvor. O próprio diabo, disse ele, guardou a cidadela do Papa, mas Cristo fez nela uma larga brecha. E Satanás foi compelido a confessar que Jesus é o mais poderoso do que ele. Com certeza. Deus é mais poderoso que Satanás, e sempre foi e sempre será. Depois de sua partida, ainda desejoso de que sua firmeza não fosse tomada por rebelião, Lutero escreveu ao imperador: Deus é a minha testemunha, o qual conhece meus pensamentos, de que estou pronto com todo o meu coração para obedecer a sua majestade na boa ou na má notícia, na vida ou na morte, com nenhuma exceção senão a palavra de Deus pela qual o homem vive. Em todos os negócios desta vida, minha fidelidade será inabalável, pois neles perder ou ganhar não tem nada a ver com a salvação, mas é o contrário à vontade de Deus que o homem se sujeita ao homem naquilo que se pertence à vida eterna. A sujeição em assuntos espirituais é um culto real e deveria ser prestado unicamente ao Criador, de Aubigné. Na viagem de volta de Worms, a recepção de Lutero foi a mais agradável mesmo do que sua ida para ali. Eclesiásticos nobres saudavam o monge excomungado, e governantes civis honravam o homem que o imperador denunciará. Insistiu-se para que ele pegasse, não obstante o interdito imperial do novo Lutero,
imperial. De novo, Lutero subiu ao púlpito. Afirmou ele: nunca me comprometi a algemar a palavra de Deus e nem o farei. Martin. Não se passará muito tempo de sua saída de Worms quando os papistas convenceram o imperador a decretar uma interdição contra ele. Nesse decreto, Lutero foi denunciado como o próprio Satanás sobre a aparência de homem e as vestes de monge. Deu Bigné. Foi ordenado que não tão longo o salvo-conduto prescrevesse deveriam ser tomadas medidas para interromper a sua obra. Todas as pessoas estavam proibidas de acolhê-lo, dar-lhe alimento ou bebida, ou prestar-lhe auxílio ou apoio, por palavras ou atos, em público ou em particular. Devia ser detido e entregue às autoridades onde fosse encontrado. Seus seguidores também deveriam ser presos e sofrer confisco de bens e prosperidades. Seus escritos deveriam ser destruídos e, finalmente, todos que se atravessem a agir contrariamente a esse decreto seriam incluídos em sua condenação. O eleitor da Saxônia e os príncipes mais amigos de Lutero haviam se retirado de Worms logo depois de sua partida, e o decreto do imperador recebeu a sanção da Dieta. Os romanistas ficaram jubilosos, consideravam selado o destino da reforma. Deus havia provido um meio de escape para seu servo com essa hora de perigo. Um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre decidiria seu resgate. Estava claro que Roma não se satisfaria com nada menos que sua morte. Apenas o ocultamento poderia preservar Lutero das mandíbulas do leão. Deus deu sabedoria a Frederico da Saxônia para desenvolver um plano voltado à preservação do reformador. Com a cooperação de verdadeiros amigos, o propósito do eleitor foi realizado e Lutero ocultado de seus amigos e inimigos de maneira muito eficaz. Em sua viagem de volta para casa, ele foi preso, separado de seus assistentes e rapidamente levado através das florestas para Wartenburg, uma isolada fortaleza montanhosa. Sua captura e desaparecimento foram de tal maneira voltados em mistério que nem o próprio Frederico ficou sabendo. Durante muito tempo para onde Lutero havia sido conduzido, essa falta de informação não foi depositada. Enquanto o leitor desconhecesse o paradeiro de Lutero, nada poderia contar. Frederico ficou conformado em saber que o reformador estava seguro. Primavera, verão e outono se passaram e chegou o inverno. Lutero ainda permaneceria prisioneiro. Alejandro e seus partidários exultavam quando a luz do evangelho parecia prestes a extinguir-se, mas em lugar disso o reformador estava enchendo sua lâmpada no reservatório da verdade. Sua luz deveria brilhar com maior brilho. Na segurança propícia de Wartenburg, Lutero alegrou-se durante algum tempo por seu livramento do ardor e testemunho da batalha. Muito ele não poderia encontrar satisfação na quietude e repouso por muito tempo. Acostumado a uma vida de atividade e severo conflito, dificilmente aturava a permanecer inativo. Naqueles dias solitários, a condição da igreja se erguia diante dele e clamava em desespero: ai, não há ninguém nesses últimos tempos da ira de Deus para ficar como um muro perante o Senhor e salvar Israel. Deu Biginé. Mais uma vez seus pensamentos se voltaram para si mesmo e ele temia ser acusado de covardia por retirar-se da peleja. Reprovará-se por indolência e autoindulgência. Todavia, ao mesmo tempo, ele se produziria diariamente mais do que parecia possível a um homem. Sua pena nunca estava ociosa. Quando seus inimigos se jactavam de haver reduzido Lutero ao silêncio, ficaram surpresos e confundiam-se pela prova intangível de que ainda estava ativo. Um grande número de folhetos saídos de sua pena por toda a Alemanha. Ele também prestou um extraordinário serviço aos seus compatriotas, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. De seu Patmos no Rochosos, continuou por quase um ano todo a proclamar o Evangelho e repreender os pecados e erros de então. Não foi meramente para preservar Lutero da ira de seus inimigos e nem mesmo lhe para permitir uma calma temporada para esses importantes labores que Deus se retirou de seu servo do palco da vida pública. Havia resultados mais preciosos do que esse a serem alcançados. Na solidão e obscuridade de seu retiro montanhoso, Lutero foi retirado da alçada de todo o apoio terrestre e afastado dos louvores humanos. Assim, ele foi poupado do orgulho e da confiança própria tão comuns quando se obtém sucesso. Por sofrimento e humilhação, foi novamente preparado para andar com segurança na estourante altura que fora tão repentinamente exaltado.
Quando os homens se regozijavam na liberdade que verdade lhes traz, ficaram inclinados a enaltecer aqueles a quem Deus empregou para romper as cadeias do erro e da superstição. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e afeições dos homens e fixá-los nos agentes humanos. Ele os leva a honrar o mero instrumento, a ignorar a mão que dirige todos os eventos da província, qual frequentemente os dirigentes religiosos são louvados deste modo, perdem de vista sua dependência de Deus e são levados a confiar a si mesmos. Como resultado, procuraram controlar as mentes e consciências das pessoas que estão inclinadas a olhar para eles em busca de guia. Em algum lugar de se voltar para a palavra de Deus, a obra da reforma é humilde retratada por causa desse espírito acariciado por aqueles que a defendem. Deus quis evitar que a causa da reforma corrigisse esse perigo. Ele desejava de que tal obra recebesse não as impressões humanas, mas as divinas. Os olhos dos homens haviam se voltado para Lutero como expositor da verdade, mas ele foi removido para que todos os olhares pudessem ser dirigidos ao eterno autor da verdade. Então, povo de Deus, esse foi o capítulo 8 da série O Grande Conflito. Lutero diante da dieta de Worms. Cara, você viu que, vocês viram, né, a dificuldade, cara, e a simplicidade de Lutero, cara, durante todo um tribunal papista, cara, todo um tribunal de demônios e Satanás no meio, cara, querendo, cara, acusá-lo. Cara, para mim eu enxergo isso, que os romanistas, que eram os anjos maus, cara, junto com Satanás, querendo acusar Lutero, que era John Hus, cara, todos os reformadores. Cara, e não é? Cara, Satanás que sustentava a Igreja Católica, que sustenta até hoje. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo. Neste dia maravilhoso, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado por viver este momento, por cada sábado que começa a partir do pôr do sol da sexta, que era de eu viver este momento. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Quero para me ajudar aqui no YouTube. Quero preciso da ajuda de vocês para se inscrever no meu canal, que é de graça. Quero não custa nada para vocês. Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal. Para compartilhar o conteúdo do meu canal, para apresentar para todos virem, para assistir o meu canal, para aprender sobre mais a palavra de Deus. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!